Ô pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa série, aqui no caso de elétrica. Já estamos aí já com alguns artigos a respeito dos comandos elétricos, que serve para quê os comandos elétricos? Os comandos elétricos servem para proteger os motores dos acionamentos, né? Além de tudo, é um conjunto de dispositivos que tem a função de passar de uma forma segura tanto para o operador como para os equipamentos a segurança necessária para que esses equipamentos possam ser acionados com a distância, com qualidade. A gente conhece muito assim de comandos elétricos por causa dos motores, né? Para dar partida de motores, mas ele pode controlar a iluminação, máquinas industriais, automatização de processos. Então, é uma infinidade de coisas que o comando elétrico pode atuar. Mas nós da elétrica, às vezes que não tem muita especialidade, sabe o que? O comando elétrico está para acionar o motor, para proteger ali a parte do motor. Com a partida seguir com segurança. E eu digo que o contator, né, ele é como se fosse o coração dos comandos elétricos. Ele tem um acionamento que quando fecha o seu contato, ele permite a passagem da corrente elétrica. É como se fosse um interruptor de iluminação, que ele deixa a corrente passar para acionar a iluminação quando nós clicamos nele, né? E isso o contator tem essa função. Só que ele, no caso, é para grandes cargas, para partidas de motores, onde o fluxo de corrente é muito alto, tá? Então vamos trabalhar ele hoje. O contator em si é este componente, esse aqui é um componente é um tipo de contator, tem diversos, tá? Ele tem os seus terminais, que são os seus contatos principais aqui, ó, L1, L2, L3, e tem a saída T1, T2, T3, que são os terminais, L1, L2, L3, linha, T1, T2, T3, terminal, que é daqui que vai para o relé e para a carga, né? No caso do contator que não tem o relé embutido. E tem a sequência de linha que a gente vai ver no diagrama mais para frente. 1, 3 e 5 é a entrada e a saída 2, 4 e 6 também que faz parte. Esses aqui que eu estou falando são os contatos principais, que são o quê? Para o acionamento de carga. Mas o contator também tem os seus contatos, olha aqui, ó, seus contatos auxiliares também. E ele já vem com um embutido, que é o 13 e o 14. Que é um contato, para que serve o contato auxiliar? Já para sinalizar, para iluminar. Esses contatos servem para isso. Para eu colocar uma botoeira, pode ser de retenção, pode ser sem retenção. Colocar um LED, colocar um sonorizador, colocar um alarme. Então isso aqui serve para isso. Para eu fechar o selo e quando eu ligar ela funcionar, que a gente vai trabalhar toda essa parte aí de selo em si, tá? Quando eu aciono o meu contator, quando eu aciono ele tem um contato magnético, né? Ele tem que através do eletromagnetismo, ele puxa o contato, que é um entre-ferro que se fala, né? Mas para quem não conhece, é apenas o que? Ele vai juntar as partes, tá? Da composição dele. Que partes são essas? São as partes dos contatos, tá? É a parte dos contatos que ele faz ali. Quando ele é acionado, né? Quando nós alimentamos o contator através da sua bobina, porque o que alimenta o contator é a bobina do contator. E que bobina é essa do contator? Vou pegar um aqui que eu sangrei, que esse aqui tá mais velhinho, e dá pra gente utilizar da melhor forma. Já abri ele, então ele tem essa molinha aqui, ó. Aí ele tem esse contato de ferro aqui, vocês estão vendo? Que aí quando é acionado a sua bobina, que através dos enrolamentos da bobina percorre a corrente, é formado um campo magnético que é passado nessa bobina, fazendo com que esse ferro aqui, com essa mola, eles fechem o contato. E ele dá um estalozinho que a gente escuta, ó. É isso que ele faz. Então, que bobina é essa? Aqui no caso, ó, é essa bobina aqui. Esses contatos aqui de cima é o famoso A1, A2, tá? Esse aqui, esse contator em si, ele tem 2A2, mas tem uns que tem um A2 apenas, e ali o outro lado do entre-ferro. Que quando esses contatos se fecham, que o magnetismo passa pela bobina, esses ferros aqui se conectam, e esses contatos aqui, ó, de entrada e saída, eles se fecham, e o fluxo da corrente passa ali e pode alimentar o nosso motor tranquilamente. Beleza, meu povo? Então, o que eu tenho que observar nisso? A1 e A2
é a bobina do contator. Esse 220 volts 60 Hz é o quê? É a tensão da bobina, tá? Que é diferente, porque aqui eu tenho uma carga trifásica, né? Pode ser 220 com neutro, 300, 400, não interessa. Aqui é os contatos de linha, para alimentar o motor, o que você for fazer automatizado. Mas aqui o A1, A2, ele tem uma alimentação específica para poder fechar aqui esse contato, tá? Então eu olho aqui em cima, opa, esse é uma bobina 220. Então o A1 e A2 desse contator, ele é alimentado em 220. Aí quando ele é alimentado, que corre toda essa parte do magnetismo para o sistema de acionamento, aí o entre-ferro reduz o espaço porque ele faz tipo um colamento com o magnetismo e bate os contatos e assim pode passar a corrente. Eu tenho que observar qual é o tipo de contator. Por exemplo, se eu botar aqui, ligar o A1 e o A2 no 127, olha aí, presta atenção. Se eu ligar o A1 e o A2 no 127, ela sendo a bobina 220, ela vai ficar nessa sequência assim e não vai fechar o contato. Se eu pegar um 127 e ligar no 220, ele vai queimar, né? É claro, né? Então fica aí essa lição para a gente observar aí esse funcionamento do contator. Então o A1 e o A2 dele é a bobina. Esse cara é o coração do comandos elétricos. Ele vai fazer com que a gente acione cargas com segurança. E eu tenho um contato auxiliar aqui, nesse caso normalmente aberto 13 e 14. Então os contatos, como é que funciona a parte desses contatos? Eu tenho um contato que ele é normalmente fechado, que o repouso dele, ou seja, o normal dele é ser fechado. No repouso dele, que é o normal dele, a corrente passa, tá? Normalmente fechada, ela já passa direto porque está fechado o contato. E o contato NA, que é o normalmente aberto, que no repouso dele a corrente não passa. Então, para esse cara liberar a corrente, eu tenho que fechar o contato. Que é o caso desse contato auxiliar nosso aqui, ó, 13 e 14. Normalmente aberto. Ó, NO, no open, né? Normalmente aberto. E aí, esses números, professores, o que ele quer dizer? Olha só. Sempre que um contato ele terminar em 3 e 4, esse cara é um contato normalmente aberto. Então, essa parte da unidade aqui, ó, essa parte da unidade é a função. É a função desse comando, desse contato. E que função é essa? Normalmente aberto, tá? Esse 1 e o 2, então, professor, isso é a sequência. Por exemplo, se eu botei esse primeiro contato, vai ser 13, 14. Botei um segundo contato, 20. Terceiro, 30. E assim vai subindo a quantidade de contatos, tá? Aqui no caso, quando eu vejo um contato que ele termina em 1 e em 2, a função dele é o quê? Normalmente fechado. E aqui, ó, esse 2 aqui é número de sequência de circuito. Se eu comecei lá 13, 14, o próximo vai ser o quê? 21, 22. Ah, mas eu tô vendo aí no caso que os contatos aí em si, ele tá dando só como 21. E o 13 e 14 foi o que eu vi no contator. E se eu precisar de mais contatos, aí eu pego um bloco auxiliar, que ele vai ter contatos abertos e fechados. Não sei se dá para ver aí, mas aqui, por exemplo, aqui tá, ó, 53, 54. Ó, 5 é a sequência de contatos. Terminou em 3 e 4 é o quê? O contato é aberto, tá no open. Terminou em 61, 62, ou seja, terminou em 1 e 2, o contato é fechado. E ele se encaixa aqui, ó, ele tem esse encaixe, que quando fecha o entre-ferro lá, ele, ó, puxa, e a gente vê que essa parte, ó, a gente vê que essa parte laranjada aqui, quando aciona, ela entra, mostrando que o comando está acionado no caso, tá bom? Então a gente vai trabalhar bem isso aí, para a gente poder ficar manso nesse cara aí, que é importantíssimo. Eu passei uma prévia aqui só para a gente trabalhar esse entendimento e chegar no final aí já passar para os outros dispositivos do comandos elétricos. E para finalizar, pessoal, aqui a parte, quando eu olho no diagrama, eu pego aqui, ó, tenho aqui essa simbologia, que é importante a gente já trabalhar simbologia, está representando o que? O contator. A letra do contator é K1, só que às vezes eu posso encontrar em diagramas por aí C1, tá? Não espantem disso. Então, você observar que aqui ó, no diagrama, esse aqui é o diagrama de potência ou diagrama de força. Você vai saber que ele está ligando o quê? O contator. Aqui, ó, a parte dos terminais 1, 3 e 5, né? T1, T2, T3. E a parte dos terminais, desculpa. A parte da linha 1, 3 e 5 e a parte dos terminais 2, 4 e 6.
entrada L1, L2, L3, saída T1, T2, T3. E aqui a numeração da simbologia, 1, 3 e 5 ímpar é entrada, e o par 2, 4, 6 é saída. Mas aí na parte do diagrama elétrico em si ali, o que aciona o comando, ele vem assim, quadradinho, tá? Um retângulo, não é quadradinho não, um retângulo. E ele mostra o que? A sua bobina, porque na parte aí de acionamento, para ligar ele, é a bobina. Aí aqui pode ver K1, aqui pode ver C1, e assim sucessivamente, tá? Espero que eu tenha sido claro, e se gostou aí, deixa o seu gostei. Abraço, tudo de bom.